Olha, a cidade de Teresina está absolutamente envolvida, prestando atenção em tudo aquilo que é dito em relação à explosão do restaurante Vasto, que explodiu às 6h30 da manhã de hoje. Uma explosão destruiu a estrutura do restaurante. Nós temos, inclusive, as imagens de como era o restaurante antes da sua destruição. Tá aí, olha, são imagens que mostram, retiradas das redes sociais, que mostram aí como era o funcionamento do restaurante inaugurado agora, dia 26 de novembro. Um espaço absolutamente requintado, repleto de conforto e que trazia, né, essa sofisticação para a população, para os consumidores. Hoje, agora, a estrutura ela ficou assim, você vai ver aí nas imagens, simplesmente destruído. Nada sobrou daquilo que estava previsto ou que estava presente nas imagens que nós vimos agora há pouco nas redes sociais. E aí aumenta até o impacto em nós, né, Livaldo Barbosa? É um cenário, como já dissemos, desolador, porque eu mesmo já passei várias vezes ali pela região, caminho até, e a gente percebia ali um ambiente muito aconchegante, muito movimentado, e agora aí é destruidor, né? Até parece assim que um míssil passou aí para destruir tudo. É chocante até, extremamente lamentável, e agora é aguardar aí os laudos, as análises, o que pode ter realmente provocado essa tragédia e que de algum modo sirva até de precaução para que isso não ocorra novamente, que não, longe de nós, que isso seja registrado ou numa área comercial, ou residencial, qualquer que seja, para que a gente possa nos prevenir de episódios como este. Muito bem. As imagens são realmente muito fortes e geram uma série de questões em torno desse assunto. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Jonathan Madeira, doutor em estruturas pela UNB, a Universidade de Brasília, e vai conversar um pouco conosco a respeito daquilo que pode ser dito, né, com essas primeiras imagens e primeiras informações em torno dessa situação. Doutor Jonathan, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde aos telespectadores da Cidade Verde. O que é que você pode perceber das características, né, do que sobrou, né, desses escombros em torno dessa explosão, doutor? Quer dizer, hoje, amanhecemos hoje todos impactados, né, com essa tragédia que destruiu o restaurante Vasto, parcialmente o Coco Bambu também, e acabou atingindo muitas edificações no entorno, né? E nessas horas surgem vários questionamentos da natureza, né? Tecnicamente, as pessoas querem saber o que houve, o que provocou, se poderia ter sido evitado ou não, né? E como a coisa está muito recente ainda, agora que vão ser feitos todos esses estudos técnicos pelos órgãos competentes, como o CREA, Corpo de Bombeiros, empresas especializadas nesse tipo de avaliação, a gente tem que ter muito cuidado com as análises para não cometer determinados atos que possam suscitar responsabilização injusta nesse primeiro momento ou passar informações verídicas, né? Principalmente porque nas redes sociais surgem histórias de todo tipo de natureza, né? Verdade, laudos antecipados. Exatamente, surgem laudos antecipados, né? Adequada. Né? Pessoas que não estão qualificadas nem para falar sobre o assunto às vezes, né? Eu começo perguntando para o senhor, então, esse tipo de explosão, ele de fato pode provocar problemas tão graves em estruturas do entorno? Essa é uma preocupação real? Sim, esse é um ponto a ser discutido, né? Quer dizer, o que pode provocar um evento dessa natureza? Basicamente, a gente pode imaginar que, para chegar ao ponto em que chegamos, para acontecer uma explosão de grande porte como essa, já é meio que fato pacífico que a questão foi um vazamento de gás, né, de grande porte, provavelmente do encerramento das atividades noturnas do restaurante até a chegada do primeiro funcionário na manhã de hoje. O senhor fala de grande porte, o tempo que ficou esse vazamento? O vazamento foi foi por muitas horas, provavelmente, né, e acabou formando um acúmulo muito grande de gás. Provavelmente o prédio, as características geométricas mesmo da estrutura, não deve haver uma saída de ar que facilitasse essa saída de boa parte desse gás, então deve ter havido um acúmulo muito grande por conta da dimensão da explosão que aconteceu. Né? Então, a dimensão da explosão dá uma ideia da quantidade. A dimensão da explosão dá a ideia do volume de combustível que ficou acumulado naquele ponto. Né? Então, assim, esse vazamento que provocou essa explosão, ele pode ter ocorrido por algumas razões. Quais são as principais que a gente pode imaginar? Algum erro de projeto,
no dimensionamento das estruturas do sistema de gás, de abastecimento e de distribuição de gás dentro do empreendimento. Pode ter havido também uma falha executiva na montagem, na confecção desse sistema. Pode ter havido alguma falha em algum equipamento acoplado ao sistema de gás, adquirido pelo restaurante, né, que estava em uso. E pode também ter havido alguma falha humana, né? Que é uma suspeita forte também. Né? Agora, a hipótese do gás, a questão plausível. do gás é praticamente um ponto pacífico, já que a explosão foi provocada por um vazamento muito grande de gás. Mas a posição do senhor, ela até reforça essa ideia do cuidado de evitar o pré-julgamento. O senhor coloca 4 possibilidades que são completamente distintas. Erro humano, erro de projeto, erro de estrutura, tudo isso pode ter sido... E qualquer uma delas pode ter sido a causa da explosão. Agora, e qual seria o estopim? Por que aconteceu a explosão? Como houve esse confinamento de gás por muitas horas, provavelmente um volume muito grande de gás, ao chegar no local o primeiro funcionário, qualquer pequena atividade poderia provocar a fagulha que resultasse na explosão. Se ele tiver percebido o odor muito forte de gás e tiver tentado ligar um exaustor, ou se ele tiver acionado uma chave geral, um disjuntor que acendesse as luzes do restaurante, qualquer atitude dessas pode provocar uma fagulha que normalmente é imperceptível, mas que seria o ponto de ignição da explosão. Às vezes, nem precisa haver uma fagulha elétrica de verdade. Às vezes, quando você tem um ambiente muito carregado de gás, com uma quantidade muito grande, a movimentação do gás por uma abertura de porta, por uma movimentação do gás dentro do ambiente pode provocar essa explosão. Então, essas coisas só vão ser esclarecidas realmente a partir das investigações, né? A recomendação de uma saída do gás para evitar esse acúmulo, esse confinamento que o senhor se referiu, não seria uma orientação técnica para um projeto dessa natureza? Sim, com certeza existem vários parâmetros que têm que ser seguidos, que são normativos, né? Saídas de ar, ventilação, uma série de cuidados que têm que ser tomados. E eu acredito que lá eles devem ter sido tomados, porque é uma franquia muito grande, é um restaurante renomado, os projetos devem ter sido bem elaborados. Então, a gente não pode levantar nenhum questionamento nesse sentido ainda, né? Aí vem a questão que o Joelson colocou do porquê essa destruição tão grande no entorno. Um raio de 150 metros, pelo menos, segundo o Exatamente, no mínimo isso. Para você ter uma ideia, eu moro a cerca de 300 metros de distância. Meu pai mora no mesmo prédio que eu. No apartamento dele, chegou a haver uma quebra de uma luminária por conta do impacto. 300 metros de distância. Provavelmente, essa luminária foi quebrada por conta dessa onda de choque. Uma explosão, o que ela é? Na verdade, tecnicamente, o que a gente pode dizer? Uma explosão, ela é um processo em que ocorre uma grande liberação de energia, uma grande produção de som, um estrondo muito grande, uma geração de altas temperaturas instantaneamente e uma expansão volumétrica do ar, do gás, do próprio ar do ambiente, muito rápida. Isso acaba desembocando em... Essas características em conjunto. Exato, isso tudo junto acaba gerando ondas sonoras muito fortes e ondas de choque. Ondas de choque. Essas ondas sonoras, elas são muito amplas, são muito abrangentes, alcançam grandes distâncias. Numa explosão dessa natureza, por exemplo, a gente teve relatos hoje de que no Jacinto Andrade a explosão foi ouvida, que é um bairro que fica na região norte, na zona norte da cidade, já a fronteira com a zona rural da cidade, fica a cerca de 4 ou 5 quilômetros de distância do vasto. E a explosão foi escutada lá. Essa propagação por terra? Essa propagação pelo ar. Então, isso são as ondas sonoras. Paralelamente, vem as ondas de choque, que é exatamente essa energia sendo transmitida pela movimentação brusca do ar. Por exemplo, o tremor que algumas pessoas relataram é resultado Exatamente, resultado dessas ondas de choque. Do ar. Do ar, da movimentação rápida das moléculas do ar, uma empurrando as outras nesse ritmo frenético e instantâneo. Por causa de um superaquecimento, isso? Por causa de um superaquecimento e dessa liberação de energia. A energia liberada que provoca o aquecimento e a propagação das partículas, né, das moléculas. Então, o que acontece? As ondas de choque, naturalmente, não têm o mesmo alcance das ondas sonoras, mas elas têm um poder destrutivo muito grande, principalmente em uma explosão desse porte. Então, no caso que a gente presenciou,
elas foram suficientes para destruir completamente o ponto de ignição, né, o restaurante Vasto, parcialmente o Coco Bambu, e também alcançar um raio realmente significativo no entorno. Quando isso acontece, normalmente, para as estruturas que não estão no ponto de ignição, há danos significativos, mas geralmente as partes da obra que são mais afetadas, as partes dos empreendimentos que são mais afetadas, são os elementos de vedação, vidros, forros de gesso, divisórias, elementos cerâmicos fixos. Nada que derrube a casa ou o prédio. Nada que derrube a casa ou o prédio, que não tenha função estrutural. Se essas estruturas estiverem próximas o suficiente do ponto de ignição, os elementos estruturais dela podem ser afetados também. Mas, normalmente, o que acontece no entorno são danos em elementos de vedação, né? Vidro, cerâmica, forro de gesso, etc. E aí essa destruição muito violenta que a gente viu realmente na região. Teoricamente, não deve estar havendo danos estruturais num raio mais abrangente lá. Porém, como foi uma explosão de grande magnitude, isso tem que ser avaliado caso a caso. Os usuários, os moradores, os proprietários, eles têm que ficar de olho, monitorando, e se acharem que tem alguma rachadura significativas, surgiram comportamentos estruturais que não estavam previstos, eles devem estar atentos, alertar, chamar a Defesa Civil, chamar órgãos técnicos, porque esses danos não podem ser descartados. Agora, doutor Jonatas, pelo que a gente está vendo aí na imagem, essa destruição enorme, o que sobrou da estrutura está totalmente comprometida? Como eu disse, né, a gente não pode afirmar isso categoricamente, mas muito provavelmente, pelas imagens são claras, né, e a estrutura parece estar então, a reconstrução tem comprometida. Que ser do zero. A reconstrução deve ser do zero. Isso me lembra muito a situação que ficou o prédio no centro administrativo. Na época eu trabalhava na Controladoria Geral do Estado, era auditor da Controladoria Geral, e nós tivemos aquela tragédia do incêndio que destruiu o prédio onde funcionava a Secretaria de Saúde e a Controladoria do Estado. Quer dizer, o prédio ficou em situação completamente destruída. Né? Aproveitando que o senhor relembrou o caso de incêndio, por que nós não vimos, num caso como esse, ou num caso de explosão, aquele fogo, aquelas labaredas que demoram para ser controladas? Sim. O que é de característica em um caso de explosão? A gente até vê aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, naquele trabalho de rescaldo, havia pontos de incêndio, mas nada que fosse gigantesco. Qual é a característica de uma explosão que faz dela não ter fogo em grandes tamanhos e proporções? Basicamente, o que garante ou não a existência de muitas labaredas é a natureza do combustível a ser queimado e a quantidade de oxigênio disponível. Então, provavelmente, nesse caso, a gente não teve uma manifestação tão grande de labaredas, apesar de que houve, né, inclusive dentro do próprio Coco Bambu parece que houve, e no Vasto também, mas realmente o fogo não foi a principal característica do incêndio. O que houve foi uma explosão muito mais de impacto do que uma explosão incendiária. Né? Naturalmente é isso. Então, provavelmente, o efeito da explosão foi muito mais de impacto realmente. A gente não devia ter ali disponível na região tantos materiais combustíveis que provoquem incêndio, além do gás. Além do gás. Então, a gente vê essa situação, né, que nos provoca espanto, nos provoca horror e que, de fato, pode ser resultado até de enfim, o Corpo de Bombeiros é que, através dos especialistas e dos peritos, devem chegar aí a uma resposta para esse assunto. Agora, nesse momento, temos população no entorno lá, salas comerciais, locais que eventualmente podem ser fechados. A recomendação que o senhor faria no entorno era de manter distância da estrutura que está aí? Existe uma possibilidade sempre de desmoronamento do que sobrou? Do ponto de ignição, sim. As pessoas devem evitar estar presentes, é bom a gente manter sempre essa distância e tudo. Mas, com a ação de hoje, com a interrupção do gás, com a ação dos bombeiros, certamente os riscos de novas explosões já estão extinta. Então, eu acho que a população do entorno não está correndo riscos de ser afetada por novos eventos. Possivelmente, os danos realmente, como eu falei, se restringam a elementos de vedação. São elementos que são mais frágeis, que são menos dúcteis, são elementos materiais de engenharia que eles fragmentam, eles quebram como vidro exatamente porque eles não têm a maleabilidade de resistir aos esforços excepcionais.
E por conta disso, acontecem esses danos que chegam a assustar. Mas, provavelmente, no entorno, não deve haver nenhum tipo de risco de desabamentos, etc. Você não acredita nessa possibilidade? Não, Você acha que esse vazamento aconteceu mesmo só na madrugada ou já poderia ter sido acumulado? Esse episódio poderia ter acontecido com o restaurante funcionando? Não, eu acredito que não aconteceria, porque pela magnitude da explosão, o odor de gás lá dentro devia estar fortíssimo até acontecer a ignição. Então, se esse vazamento tivesse acontecido durante o funcionamento normal do restaurante, um horário cheio de almoço, de jantar, provavelmente as pessoas perceberiam e evacuariam rapidamente, né? Provavelmente o restaurante deve ter acontecido algum problema desse tipo, seja de projeto, seja de execução de obra, seja de equipamento ou seja de falha humana. Isso deve ter ocorrido no encerramento das atividades e esse gás ficou se acumulando num ambiente fechado durante 3, 4, 5 horas até a chegada do primeiro funcionário às 6h30 da manhã. Doutor Jonathan, inclusive o Corpo de Bombeiros disse que teve uma certa facilidade para controlar a liberação de gás, né? Numa determinada área, que é especialmente construída na parte dos fundos, para fazer o controle disso. Existem estruturas que são pensadas para oferecer esse tipo de proteção? Sim. Todos esses sistemas, eles têm exatamente esses elementos de segurança, para você poder interromper o abastecimento de gás quando acontecem esse tipo quando acontece qualquer tipo de incidente, né? Infelizmente, o vazamento aconteceu num período em que não havia como ser detectado, né? Num período em que o restaurante estava fechado. Se tivesse sido havendo movimento dentro, provavelmente, possivelmente, algum funcionário poderia ter feito essa interrupção do abastecimento, então, para eliminar o vazamento. Não existem sistemas de suspensão automática por sensores ou coisas do gênero? Existem alguns equipamentos que podem ter essas identificações, alguns sistemas de segurança. Por isso que tem que se esperar essa avaliação para ver se houve falha desse sistema, né? Ou se é uma falha de projeto, pela sua ausência, ou se foi uma falha de natureza humana, né? É o sistema mais complexo no estabelecimento dessa natureza, essa parte do projeto relacionado à distribuição do gás? É uma das etapas mais importantes, exatamente pelo risco que oferece, né, Livaldo? E até pouco tempo atrás, essas instalações de combate a incêndio, de instalação de gás, de distribuição de gás, eram realmente projetos que eram vistos como projetos secundários. Isso. Mas, felizmente, de algum tempo para cá, talvez 1, 2, 3 décadas para cá, isso realmente virou ordem do dia na engenharia. E agora o que a gente tem realmente é que aguardar as investigações do CREA, do Corpo de Bombeiros, das empresas responsáveis. Imagino que o restaurante deve ter uma seguradora e ela deve também colocar alguma empresa especialista para fazer suas avaliações, para a gente ter realmente as respostas exatas, o mais precisas possíveis do que aconteceu. Doutor Jonathan, o que existe de mais moderno hoje no que diz respeito à estrutura para suportar grandes impactos, grandes tremores? Aproveitando a oportunidade, hoje o planeta, em vários lugares do planeta, você tem situações em que é necessário, né, esse tipo de providência. Essa é uma pergunta interessante, porque esse tipo de ocorrência é caracterizada como ações excepcionais, né? Então, não há como se projetar estruturas de modo geral, planejar obras de modo geral, para que elas sejam capazes de resistir a esses esforços excepcionais, a essas situações tão extemporâneas de risco que são incêndios, terremotos, explosões de gás. Em algumas circunstâncias, quando esses riscos são maiores, dependendo da possibilidade de ocorrência, aí se tomam determinados cuidados especiais. No Japão, por exemplo, as fundações dos edifícios são todas projetadas para resistir a tremores de terra. Por quê? Porque o tremor de terra lá não pode ser considerado uma coisa excepcional, eles são comuns, né? Em lugares onde há um grande risco de incêndio, você usa tintas intumescentes, você usa sistemas mais avançados, apesar de que em todas as obras hoje em dia são obrigatórios os sistemas de combate a incêndio, mas em determinadas circunstâncias, se há riscos maiores, plataformas de petróleo, etc., você tem sistemas mais avançados. Mas, de modo geral, você não pode construir um edifício simples, uma loja, um restaurante e querer que todos os cuidados para evitar um risco que muito dificilmente ocorrerá ao longo do seu uso, ao longo da sua vida útil, que aquilo seja executado, esse tipo de mecanismo de segurança, porque você inviabilizaria economicamente o investimento. Né? Compreendi. Doutor Jonathan Nunes conversando aqui conosco, eu vou trazer informações ao vivo agora com Débora Radassi. Ela vai falar sobre a situação do rapaz, né, do funcionário,
que foi internado no Hospital de Urgência de Teresina. Ele trabalha na manutenção do grupo e vai trazer informações para a gente agora, Débora Radassi, sobre esse estado de saúde. Débora, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, Joelson, boa tarde a você e a quem acompanha o Jornal do Piauí. A gente tem as informações que 2 pessoas estiveram no local no comecinho da manhã, 2 vigilantes, e um entre eles que fazia a manutenção do local. Um que saiu mesmo, não teve nenhum ferimento, porém o outro, que se chama Márcio da Costa e Silva, de 35 anos, foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Teresina. Mas quem vai trazer detalhes sobre o estado de saúde dele é o doutor Ítalo Costa, diretor técnico do HUT. Doutor Ítalo, boa tarde. Como ele chegou aqui no hospital e a gravidade das queimaduras? Boa tarde a todos. Nosso paciente chegou aqui no hospital por volta das 7 horas, trazido pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Chegou aqui estável clinicamente, sem nenhuma gravidade a princípio, consciente, orientado e respirando em ambiente. Foi admitido às 7 horas, sendo atendido na nossa sala de trauma por toda a equipe multidisciplinar, cirurgia plástica, cirurgia geral, todas as especialidades envolvidas no atendimento dele. E quais as partes do corpo foram queimadas? Foram comprometidas as áreas de tronco, membros superiores e cabeça, com queimadura de múltiplos graus. Tem o grau 2º e 3º grau? 2º e 3º grau. Com isso, ele vai ficar, como fica daqui para frente? A possibilidade de alta, como fica? Não, ele foi atendido, está monitorizado, continua estável, consciente, orientado, respirando em ambiente. Foi avaliado pela nossa equipe de cirurgia plástica, foi avaliado pela neurocirurgia, foi avaliado pela cirurgia bucomaxilo, foi avaliado pela cirurgia geral e está agora em monitorização e sem nenhuma conduta cirúrgica de urgência no momento. Todas as tomografias não teve nenhum comprometimento significativo que necessite nenhuma intervenção. Então, ele está sendo monitorizado para ser liberado para a unidade de tratamento de queimados. Mas ainda não há previsão quando pode sair do hospital? Não, é sem previsão. No momento, nós não temos como dizer a previsão de alta hospitalar. Então, pela gravidade, pela situação que o senhor fala, poderia ter acontecido algo pior, porque 2º e 3º grau já é bem alto, né? É um trauma grave, mas que, graças a Deus, ele chegou bem, está bem e a gente espera que continue. E o mecanismo do trauma é um trauma de alto impacto, que requer nossa vigilância e nossos cuidados. Doutor, ele relatou o que aconteceu? Não, o que nós precisamos no primeiro atendimento, que coletamos dele, foi como mecanismo do trauma, que é para poder a gente dar início ao atendimento dele. Mas, outros detalhes de como foi tudo lá, ele não relatou. O Joelson tem um questionamento, doutor Ítalo. Pois não, Joelson. Doutor, obrigado por atender a gente. Débora, a gente queria saber um pouco também, porque o que a gente recebeu de informações é de que ele teria sido arremessado, teria sido projetado em função da força da explosão. Esse tipo de situação chegou a provocar algum tipo de outro trauma, além das queimaduras? Qual é a característica do paciente que sofre esse tipo de impacto provocado por explosões? Doutor Ítalo, o Joelson questiona por conta do impacto, ele acabou sendo arremessado. E que traumas podem ter trazido ao corpo deste homem por conta disso? Ele teve um trauma de alto impacto e, como eu já falei anteriormente, ele fez todos os exames de imagem, tomografias e radiografias e, a princípio, sem nenhuma lesão diagnosticada e que necessite de intervenção cirúrgica. Foi um trauma de alto impacto que ele chegou relativamente estável e bem. Pela gravidade que a gente viu nas imagens, no acontecimento lá no local. Porque pelo que a gente vê, pelo que a gente sabe das informações, é que a queimadura atingiu bem ele e com o impacto o corpo poderia ter sido arremessado a um outro móvel, uma parede e poderia ter trazido outros prejuízos. Com certeza. Na verdade. Com certeza ele teve um trauma de alto impacto, repito, por uma queimadura térmica no corpo dele, que a gente está tratando a queimadura, o evento da queimadura, mas traumas torácicos, trauma abdominal, trauma neurológico, no momento, nada diagnosticado. E ele é daqui mesmo de Teresina, os familiares têm acompanhado? A esposa está acompanhando já teve contato com ele, já ouviu, já esteve ali conversando com ele, mas eu não sei te dar informações detalhadas de onde ele é, de como é que é a situação dele, a procedência. Sim. O restaurante ele foi aberto há pouco tempo, de funcionamento, então ele já entrou também agora para trabalhar, ou ele já fazia parte também da outra rede de restaurantes, o senhor tem essa informação? Não tenho essa informação, só tenho informação daqui do hospital, do mecanismo do trauma, de como ele chegou e como ele está.
Tá bom, doutor Ítalo, muito obrigado. Doutor Ítalo Cunha, diretor técnico Joelson do HUT, Ítalo Costa, perdão, trazendo as informações sobre o estado de saúde do Márcio da Costa e Silva, de 35 anos, né, vítima dessa explosão que aconteceu na manhã de hoje no restaurante na Zona Leste da capital, restaurante Vasto. Por hora, Joelson, não tem previsão, né, de alta. Ele continua aqui no hospital sendo monitorado e cuidado pelos profissionais. Eu volto com você. Muito obrigado, Débora, pelas informações. Obrigado. Não há previsão de alta, mas de qualquer forma as informações são positivas na medida em que estamos diante de um negócio absolutamente inimaginável de explosão. Agora, doutor Jonathan Nunes, as características apontadas pelo próprio médico, né, que presta socorro, dá a ideia daquilo que o senhor dizia. As queimaduras provocadas pela alta temperatura e os traumas provocados pelo choque. Né? São duas características da explosão. Exatamente, pela onda de choque que projetou ele instantaneamente para longe. É exatamente isso. E o que a gente tem realmente nesse momento é que lamentar o ocorrido, uma tragédia realmente, uma gigantesca tragédia, mas comemorar que um negócio desse tamanho e a gente não teve nenhuma vítima fatal. Né? Muita sorte, né, dos muita dois, inclusive, sorte, dos dois que foram atingidos. Exatamente, né? Dos dois muita feridos. sorte, né? Muita sorte mesmo. Bom, doutor Jonathan Nunes, quero agradecer a presença do senhor aqui com a gente. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jonathan, doutor em estruturas da Universidade de Brasília, pela Universidade de Brasília, participou aqui com a gente do Jornal do Piauí.